Parashá Vayakhel. A porção da Torá de Vayakhel possui várias conexões com o Messias. Nesta porção da Torá aprendemos sobre como o Shabat está relacionado à segunda vinda. Esta porção ocorre durante a festa de Sukkot, que tem uma conexão com a era messiânica. Também aprendemos sobre a construção do tabernáculo, que está relacionada com a reconstrução do templo. Antes de Moshe começar a orientar o povo de Israel na construção do tabernáculo, ele reiterou o mandamento do Shabat, o sétimo dia de descanso após 6 dias de trabalho. Dessa forma, aprendemos que é mais importante observar o Shabat do que fazer algo tão sagrado quanto construir o tabernáculo. Isso alude à vinda do Messias e ao estabelecimento de seu reino, simbolizado pelo Shabat. Os rabinos explicam que os 6 dias da criação aludem a 6 milênios. Cada dia da história da criação coincide com 1000 anos. A criação do homem no 6º dia coincide com a chegada do Messias no final do 6º milênio. O 7º dia, o dia do descanso, coincide com a era messiânica. Quando o Messias vier no final do 6º milênio, ele reunirá a sua assembleia, estabelecerá seu reino, instituirá um Shabat de 1000 anos. Ele também restabelecerá o Shabat no 7º dia e eliminará qualquer noção de que o Shabat é um dia diferente ou que o Shabat é obsoleto. Na era messiânica, todas as pessoas no mundo inteiro observarão o Shabat, como dizem Alkut Moshiach. Quando Moshe, o primeiro redentor, retornou ao povo de Israel depois de subir ao Monte Sinai, ele reiterou o mandamento do Shabat e entregou as instruções para a construção do tabernáculo. Quando o Messias, o último redentor, retomar ao povo de Israel, ele seguirá o caminho de Moshe. Ele reinstaurará o Shabat e reconstruirá o templo. Os profetas preveem que, na era messiânica, o templo será restaurado como a casa de Deus em Jerusalém, tornando-se o centro das nações. Maimônides inclui a reconstrução do templo como um dos requisitos que o Messias deve cumprir para confirmar sua identidade, como Ramban escreve no Mishneh Torah, em Hilchot Melachim 11.4. Se ele tiver sucesso em tudo isso, construir o templo e reunir o remanescente disperso de Israel, ele definitivamente é o Messias. O Messias não construirá o templo sozinho, como dizem em Êxodo Rabá 42. Você encontra que quando Moshe subiu ao alto, o santo, bendito seja ele, mostrou-lhe todos os utensílios do tabernáculo e disse: é isso que você fará. É assim que você fará a menorá, a mesa, o altar e assim por diante, como todo o trabalho do tabernáculo. Quando Moshe se preparava para descer, ele presumia que ele pessoalmente faria o tabernáculo, mas o santo, bendito seja ele, disse: Moshe, eu fiz de você um rei. É apropriado para um rei fazer algo por si mesmo? Ele dá ordens e os outros fazem as coisas por ele. Da mesma forma, você deve encontrar outros e deixá-los fazer o trabalho. Moshe nomeou 2 artesãos para supervisionar a construção do tabernáculo, Bezalel e Oholiabe. Salomão nomeou Irã para supervisionar a construção do primeiro templo. O Messias nomeará outros para reconstruir o templo. A tradição afirma que Moshe desceu da montanha no Yom Kippur, o dia da expiação. Alguns dias após o Yom Kippur é Sukkot, a festa das cabanas. Se seguirmos esses eventos, isso significa que Moshe supervisionou a construção do tabernáculo durante a festa de Sukkot. A construção do tabernáculo coincide com a construção da Sukkot, ou cabanas, em que habitamos durante a festa de Sukkot. A Sukkah, forma singular de Sukkot, é uma estrutura temporária para habitarmos durante Sukkot, lembrando-nos das Sukkot, cabanas, em que o povo de Israel habitava quando vivia no deserto, como está escrito em Levítico 23, versículos 42 e 43. Vós habitareis em cabanas durante 7 dias. Todos os naturais em Israel habitarão em cabanas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar os filhos de Israel em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O tabernáculo é a Sukkah de Deus na terra. Isso explica porque Salomão decidiu dedicar o templo a Deus no Sukkot, 1 Reis 8:55. Salomão compreendia que, ao colocar sua presença em uma moradia física, Deus estava acampando em uma Sukkah. Conforme a tradição judaica, uma pessoa deve começar a construir sua Sukkah imediatamente após o término do Yom Kippur. Diz no Shulchan Aruch: aqueles que são zelosos começam imediatamente a construir a Sukkah após o Yom Kippur, a fim de unir uma mitzvah com outra mitzvah. Imediatamente após Moshe retornar da montanha no Yom Kippur, ele deu instruções sobre como construir o tabernáculo.
Moshe foi como uma pessoa piedosa, começou a trabalhar na Sukkah assim que o Yom Kippur terminou. Quando o Messias vier, ele começará imediatamente a reconstruir o templo após o dia do julgamento no Yom Kippur. Yeshua comparou seu corpo ao templo. Diz em João 2, versículo 21 que, quando Yeshua disse, eu o levantarei, ele estava falando do templo do seu corpo. Diz em Colossenses 2,9 que Yeshua é nosso templo vivo, em quem toda a plenitude de Deus habita em forma corporal. Moshe Chaim Luzzatto usava uma analogia semelhante em comparando o corpo de um tzadik, uma pessoa justa, ao templo. A pessoa santa que se apega constantemente a Deus, eis que uma pessoa assim, ele próprio é considerado como o tabernáculo, o templo e o altar. E assim também é dito sobre os justos, porque a Shekhinah habita neles assim como habitava no templo. Moshe Chaim Luzzatto, Mesilat Yesharim 26. Os Talmidim, os apóstolos, às vezes se referem aos seguidores de Yeshua como o corpo do Messias. Se o corpo do Messias é um templo, então, por extensão, os seguidores de Yeshua também são templo. Diz em 2 Coríntios 6,19, somos o templo do Deus vivo. Dessa perspectiva, a construção do tabernáculo ensina sobre a edificação do corpo do Messias em um templo celestial. Diz em Efésios 2, 20 a 22. Tendo sido edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Messias Yeshua a pedra angular, em quem todo edifício, sendo ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual vocês também estão sendo edificados juntos para a morada de Deus no Espírito. A porção da Torá de Vayakhel está conectada ao Messias e à era messiânica. Moshe descendo na montanha, reiterando o mandamento do Shabat e dando instruções sobre como construir o tabernáculo, aponta para a vinda do Messias e como ele estabelecerá o Shabat, inaugurará uma era de descanso e reconstruirá o templo. Os tempos designados que foram observados durante o retorno de Moshe e suas instruções subsequentes apontam para a era messiânica, e como Deus habitando entre nós no tabernáculo ou templo é equivalente à morada temporária na Sukkah. Finalmente, o tabernáculo em si aponta para o templo e o corpo do Messias e para nós, seguidores de Yeshua.